Olá, todos bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou neste vídeo propor-me a resolver o primeiro exercício da ficha número 5 da disciplina de Matemática A do 10º ano, no tema dos conjuntos e condições. O exercício diz-nos o seguinte: considere no campo dos números reais as duas condições, a condição R de x e a condição t de x, definidas por R de x, o produto entre menos x mais 3 e x mais 3, maior ou igual que menos x vezes x mais 1 mais 11. E ainda temos a condição t de x, onde temos x menos 1 compreendido entre menos 3 e 3. Quais são os valores de x que transformam as condições seguintes em proposições verdadeiras? E temos aqui três alíneas onde temos uma conjunção entre as duas condições, uma implicação e ainda uma situação de equivalência. Bem, eu para resolver este problema, o que farei em primeiro lugar é encontrar aqui o conjunto de solução desta condição R de x, ou seja, eu vou simplificar aqui a condição e depois pensarei no conjunto de solução para resolver estas três alíneas. Então vou começar a minha simplificação. E reparem que aqui no primeiro membro eu posso aplicar o caso notável da diferença de quadrados. Porque reparem, eu estar a ver isto é a mesma coisa que ter 3 menos x, né? Posso aplicar aqui a propriedade comutativa, vezes 3 mais x, aplicando também a propriedade comutativa da adição ao segundo fator. E sendo assim, eu olharia para esta condição R de x, como aplicando aqui o caso notável da diferença de quadrados, ficarei com 3 ao quadrado menos x ao quadrado, maior ou igual, aqui vou aplicar então a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ficaria com menos x vezes x, o que daria menos x ao quadrado, e menos x vezes 1, o que daria então menos x, teremos ainda ali mais 11. O que quer dizer, simplificando agora aqui esta desigualdade, eu poderia cancelar menos x quadrado com menos x quadrado, podia passar aqui menos x para o primeiro membro, que faria mais x, isto adicionando x a ambos os membros. E aqui que tenho 9, subtraía então 9 a ambos os membros e ficaria com a condição R de x na sua forma mais simplificada da seguinte forma. Quer dizer, menos x aqui ficaria então com x maior ou igual 11, e aqui o 9, né? Subtraindo 9 a ambos os membros, passaria a ter 11 menos 9, o que daria 2. Então a condição R de x, na sua forma mais simples, há de ser dada por x maior ou igual do que 2. Farei exatamente o mesmo processo aqui para a condição t de x, onde vou simplificar aqui um pouco a condição. Reparem, eu tenho x menos 1 compreendido entre menos 3 e mais 3. O que eu posso fazer aqui é adicionar uma unidade a todas as partes. E então ficaria com t de x na sua forma mais simples, da seguinte forma: menos 3 mais 1 seria igual então a menos 2, menor do que, reparem, mais 1 menos 1 dá 0, então fica x, menor do que 4. Ou seja, a condição t de x pode ser descrita como todos os números reais, não é? Todos os números reais compreendidos entre menos 2 e 4. Da mesma forma que a condição R de x trata todos os números reais superiores ou iguais a 2. E então teria o primeiro passo desta questão aplicado, que seria simplificar as duas condições. Agora vou pensar aqui nas alíneas e dizem-nos o seguinte: quais são os valores de x que transformam as condições seguintes em proposições verdadeiras. Então reparem, na primeira alínea nós temos aqui uma conjunção, e para que a conjunção seja verdadeira, ambas as proposições, reparem que uma condição é uma expressão que contém uma ou mais variáveis, que se transforma numa proposição a partir do momento que a gente concretiza essa variável por valores dentro do domínio que estamos a falar. E reparem, para esta conjunção ser verdadeira, né, eu terei que ir à procura dos valores de x que transformam esta condição R de x numa proposição verdadeira, mas em simultâneo, porque tem uma conjunção, t de x também terá que ser verdadeira. Ou seja, eu terei que procurar os valores de x para os quais as duas condições são verdadeiras em simultâneo. Como é que nós podemos fazer isto?
uma estratégia simples será pensarmos, por exemplo, na reta real, algo que vocês faziam no 9º ano, e podemos desenhar aqui na reta real o conjunto de solução de cada uma das condições. Eu vou pensar aqui na reta real, mais infinito, menos infinito. Vou desenhar então a condição R de x a roxo, maior ou igual do que 2, há de ser 2, né? Fechado, quer dizer que 2 pertence, né? É igual, pode ser igual, então maior ou igual que 2, dirija-me para mais infinito. Tenho aqui o conjunto de solução da condição R de x, vou desenhar também geometricamente o conjunto de solução da condição T de x, onde estamos aqui a falar nesta condição, todos os números reais compreendidos entre menos 2 e 4, o que, em termos de representação geométrica, seria algo deste tipo. Agora, aberto, porque tem que ser maior que menos 2 não contempla a situação de poder ser igual, então deixamos ali aberta, esta bola aberta, quer dizer que menos 2 não pertence à condição, será limite inferior, mas não pode ser menos 2. E, então, até 4. E reparem que 4 também menor do que 4, então bola aberta. Então teria assim aqui a representação geométrica do conjunto de solução da condição T de x. Agora reparem, se eu tenho uma conjunção, eu terei que ir à procura da zona onde as duas condições, né, são verdadeiras em simultâneo. Quer dizer, quais são os valores x para os quais as duas proposições são verdadeiras. E, olhando assim aqui para a zona da reta, penso que é fácil perceber que a zona onde as duas são verdadeiras é onde os conjuntos de solução de ambas se intersetam, o que seria exatamente aqui esta zona de 2 até 4. Então, relativamente à resposta da linha ponto 1, podemos dizer que x pertence ao intervalo de 2 fechado até 4 aberto. 4 aberto porque nós queremos que as duas sejam verdadeiras, né? em simultâneo, e para x igual a 4, a condição T de x, né? O T de 4 seria falso, porque o 4 não está entre menos 2 e 4. Né? Se fosse igual ali, tudo bem, fechávamos, e ali já fecharíamos o intervalo. Bem, vou pensar agora na segunda linha. Na segunda linha temos uma implicação entre R de x e T de x. Bem, para a implicação ser verdadeira, eu terei aqui algumas situações, né? Podia ser um R de x, os valores x para os quais R de x seria verdadeira e T de x também seria verdadeira, né? Verdade implica verdade, na implicação dá verdade. Ou então falso, onde R de x é falsa e T de x também seria falsa, o que dava verdade, ou então falso, quer dizer, já começam aqui a ser algumas situações diferentes. Eu penso que podemos tomar aqui uma estratégia que poderá facilitar a apresentação dos valores x para esta segunda situação, que é se aplicarmos a propriedade de transformar a implicação numa disjunção, e eu penso que aí a situação ficará um pouco mais fácil de identificar. Reparem que R de x implica T de x, é a mesma coisa que eu ter a negação de R de x ou T de x. E aqui já é mais fácil para mim pensar, porque se eu estou perante uma disjunção, para que esta disjunção seja verdadeira, pelo menos uma das proposições terá que ser verdadeira. Então eu irei à procura onde vou fazer de novo a representação geométrica destas duas ideias, o conjunto de solução da negação da R de x e também o conjunto de solução da condição T de x, e para pelo menos uma delas ser verdadeira, será uma união entre os dois conjuntos de solução. Bem, vou então desenhar aqui a reta, para este caso, aqui mais infinito, menos infinito, e vou colocar as condições. Reparem, se R de x, a condição é x maior ou igual que 2, ou seja, todos os números superiores ou iguais a 2, a sua negação há de ser todos os números inferiores a 2, né? Então teria aqui 2, aberto, né? Aberto, porque a negação de ser maior ou igual é ser menor, então seria algo deste género. Aqui assim, este é o conjunto de solução, ou a representação geométrica do conjunto de solução
da condição negação da R de x, e agora vou representar também a minha condição T de x, o que seria de menos 2 aberto, até 4 também aberto, não é? E agora reparem, estou perante uma disjunção, né? A disjunção há de ser verdadeira sempre que pelo menos uma das condições seja verdadeira. Ou seja, o que nós teremos de fazer aqui é uma união entre os dois conjuntos de solução, porque para cada conjunto de solução a proposição será verdadeira, dessa maneira, onde tem que haver pelo menos uma que seja verdadeira. No fundo, vamos fazer aqui uma união entre os dois conjuntos de solução. E dessa forma garantimos que existe sempre pelo menos uma das condições o que se transforma numa proposição verdadeira para esses valores de x. E então, efetuando a união entre os dois conjuntos de solução, x teria que pertencer ao intervalo onde existe pelo menos uma solução, seria de menos infinito, né? Aqui há a solução, há pelo menos aqui... seria só a condição negação da R de x, mas é verdadeira aqui, ok, se estamos perante uma disjunção, será automaticamente verdadeira. Aqui há pelo menos uma, aqui já há as duas, né? Tudo bem, e depois ali volta a haver pelo menos uma, então ok, o nosso conjunto de solução seria de menos infinito até 4, e em 4 aberto. Bem, pensamos agora vamos pensar agora na última linha, onde temos uma equivalência entre as duas condições, entre a condição R de x e a condição T de x, e para uma equivalência ser verdadeira, nós temos dois cenários distintos, ok? Podem ser ambas verdadeiras em simultâneo, e reparem, esta ideia já está pensada aqui na 1.1, nós já temos aqui o conjunto de solução, onde estas condições são verdadeiras, se transformam em proposições verdadeiras em simultâneo, mas não só, para uma equivalência ser verdadeira, não é apenas o caso onde ambas são verdadeiras. Teremos que pensar também no caso onde ambas as condições são falsas, ok? Não só o primeiro, mas também o segundo caso, ou seja, o primeiro nós já sabemos onde ambas são verdadeiras, é a resposta da linha 1.1, 2 a 4, teremos que ainda procurar o cenário onde ambas as condições são falsas em simultâneo, porque para uma equivalência, se ambas forem falsas, né, a equivalência há de ser verdadeira. Eu agora vou desenhar aqui a reta e vou estudar apenas este segundo cenário, porque o primeiro já tem ali a solução. E será então onde ambas são verdadeiras ou ambas serem falsas. Então a este conjunto de solução eu vou efetuar a união com outra solução que vem desta ideia onde ambas são falsas. Então vou desenhar aqui nova reta real para a representação geométrica dos conjuntos de solução. E para T de x ser falsa, ok, vou começar com T de x, não há problema nenhum. Reparem, onde é que T de x é falsa? Se eu pensar em T de x mesmo, e T de x é de menos 2 aberto, né? Aberto até 4, ou seja, todos os números reais compreendidos entre menos 2 e 4, isso seria então o conjunto de solução da condição T de x, mas para que essa condição seja falsa, né, será toda a zona da reta real, à exceção onde é verdadeira, né? Então a negação de T de x, ou melhor, onde é que T de x se transforma numa proposição falsa, será esta zona que eu agora vou desenhar aqui verde, ou seja, incluindo 2 até menos infinito, ou de menos infinito até menos 2, sim, incluindo menos 2, peço desculpa, de menos infinito até menos 2, e depois de 4, fechado também, né? até mais infinito. E então isto seria o conjunto de solução da negação da condição T de x, ou então exatamente o intervalo onde essa condição T de x se transforma numa proposição falsa, ok? Bem, eu agora vou apagar esta parte, aqui o conjunto de solução da condição T de x mesmo. Isto era para vocês perceberem exatamente como é que eu ia desenhar a zona onde a condição T de x era falsa. E agora eu vou desenhar também aqui na reta onde a condição R de x é falsa. E já vimos isto na linha anterior, no fundo é fazer a negação. O conjunto de solução da negação da condição R de x, que será, se R de x é maior ou igual que 2, a sua negação é menor do que 2.
ou seja, iria de menos infinito até 2, aberto. Sim, ok. Agora reparem, onde é que ambas as condições, R de x e T de x, reparem que nós desenhamos aqui na reta a zona para as quais, os valores x para os quais estas condições se transformavam em proposições falsas, onde é que ambas, tem que ser ambas em simultâneo, né? Tem que ser as duas falsas, onde é que ambas as condições são falsas ao mesmo tempo, em simultâneo? É fácil de perceber olhando aqui para o desenho, que há de ser de menos infinito, né? De menos infinito. Aqui ambas as condições são falsas, exatamente até 2, incluindo mesmo 2. Então a solução desta terceira linha só pode ser onde ambas são falsas, que é exatamente esta zona que acabamos de avaliar, ou seja, x pertence ao intervalo de menos infinito até menos 2 fechado, ou então vamos fazer aqui a união, onde ambas são verdadeiras, ok? Onde ambas são falsas, ou então onde ambas são verdadeiras. E onde ambas as condições são verdadeiras, será a solução que demos na primeira linha, ou seja, seria o intervalo de 2 até 4. E desta maneira, então, temos este exercício resolvido. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.